Oi, gente. Ó, eu escrevi aquele PDF para vocês explicando como é que se explica para o cliente sobre os seus honorários. Porém, eu também gravei um vídeo para o cliente que vai entrar dentro do processo de trabalho de vocês e só deve ser entregue ou enviado para o cliente esse vídeo caso o cliente não queira assinar o contrato, ou seja, não é para virar isso uma prática do dia a dia. Porém, aquele vídeo serve para que a gente consiga melhorar o nosso entendimento a respeito do contrato, ou seja, vocês entenderem melhor como é que funciona o nosso contrato de trabalho. Nesse vídeo eu estou me referindo ao cliente, então você é o outorgante, você tem que pagar, porém você pode entender por esse vídeo como é que você tem que falar para o cliente também, tá joia? Eu estou explicando no detalhe, então esse vídeo ficou um pouquinho demorado, porém no dia a dia vocês não precisam explicar tudo, tá joia? Mas é útil para vocês, para que vocês entendam cada ponto da procuração, das declarações do contrato, caso o cliente venha perguntar para vocês, tá joia? Então agora vai seguir, a partir da nossa conversa aqui, vai seguir aquele outro vídeo que eu já gravei para o cliente, tá bom? Bom proveito, caso vocês fiquem com dúvidas, é só perguntar. Tchau! Bom, então vamos lá. Isso aqui que vocês estão vendo é a cópia da procuração. O que é procuração? Procuração é uma autorização do outorgante, você, para o outorgado, nós, né? Então tá aqui o meu nome, é Marcelo Martins de Souza. E aí eu sou integrante da Sociedade de Advogados, que leva o meu nome mesmo, né? E aí tem o número do CNPJ, etc. E aqui o que interessa, poderes. Para o fim de agir administrativamente junto ao INSS, presencialmente ou à distância. E aqui a gente especifica tudo que a gente precisa, tá? Inclusive para atualizar cadastros, tal, se tiver desatualizado lá, para que seja possível dar entrada lá no teu benefício, né? Além disso, judicialmente, promovendo as medidas necessárias à garantia de direitos e interesses do outorgante, inclusive transacionar, desistir, receber, dar quitação, afirmar compromisso, renunciar no todo ou em parte, em especial requerer benefício de assistência judiciária gratuita. Vou tentar explicar isso aqui de um jeito razoável, tá? Então, o que está escrito aqui basicamente que você está me dando o direito de ser seu advogado, fazer acordo em seu nome lá com o INSS. É muito raro que aconteça isso, mas quando acontece a gente precisa disso, né? Se você fizer um acordo e for receber, a gente também tem que dar quitação, firmar compromisso no sentido de que se tiver alguma obrigação da sua parte, o que no caso do INSS é muito raro mesmo que se faça, mas vamos supor que tenha alguma condicionante lá de atualizar dados, atualizar cadastro, etc. Isso aí fica tudo já contemplado pelos poderes que você está me dando para resolver os seus problemas aqui. Mas o que interessa aqui para você é isso aqui, ó. Medidas necessárias a garantias do direito e interesse do outorgante. Ou seja, se não for do seu direito e interesse, eu não posso fazer, né? E essa procuração, desde já, autoriza o contratado a proceder desconto total que me lhe é devido a título de honorários atrasados nos honorários contratuais devidos conforme o contrato de honorário assinado. Na prática, a gente não viu ainda, vai ver seguido o contrato de honorários, mas o que está dizendo aqui é o seguinte: lá no final, eu já autorizo o Dr. Marcelo a pedir para que a parte dele saia separada da minha. Nem sempre isso aí acontece, mas às vezes a pessoa prefere que, ao invés de a gente fazer um acerto de contas lá no final, que já saia separado, um na conta de um, outro na conta do outro, né? Desde já autoriza a dedução dos honorários advocatícios da quantia que me é devida. Por quê? Porque às vezes o juiz paga para mim. Ou seja, ao invés de pagar para você e a gente deduzir, paga para mim, eu tiro o contrato, os honorários contratuais e aí devolvo o que couber, né? Então, se lá o juiz pagou o total na conta do escritório, ao invés de a gente ter que sacar o dinheiro inteiro, fazer a divisão ali no escritório, a gente só mostra quanto que foi o dinheiro que foi o total, faz a dedução da parte dos honorários e devolve o resto, né? E aí, por fim, essa procuração é outorgada em caráter renunciável e retratável até que se finde o processo de conhecimento, processo de execução com pagamento das verbas de sucumbência. Isso aqui está dizendo o seguinte: uma vez que a gente entrou com o processo, esse processo vai até o final
até o pagamento dos atrasados, evidentemente, se a gente ganhar, ou até terminar o processo com o fim dos prazos, até o último recurso, se a gente não conseguir ganhar, né? Então, basicamente, isso aqui essa procuração é uma autorização sua para mim, com poderes para agir no INSS e na Justiça, para fazer tudo o que for necessário para garantias e direitos seus, né, no processo. Bom, essa procuração é isso, tá? Isso aqui, essa declaração de hipossuficiência. Isso aqui está como padrão em todos os casos, mas a Justiça tem entendido que tem direito a não pagar as custas aquelas pessoas cuja família tem uma renda de até 10 salários mínimos. A maior parte das pessoas, né? Então, por conta disso, eu já pego essa declaração logo de cara. Se não for o seu caso, ou seja, se a sua família tiver uma renda mais alta do que 10 salários mínimos, eu peço que você já avise imediatamente agora para o meu pessoal, para a gente poder tirar esse documento aqui do meio dos seus documentos, tá bom? Termo de renúncia. Eu renuncio às parcelas vencidas que, somadas às 12 vincendas, excederem a 60 salários mínimos. O que é isso aqui? Isso aqui é uma exigência do juizado de pequenas causas. A gente só dá entrada no juizado quando não há mais do que isso mesmo para receber, né? Mas mesmo assim o juiz pede que a gente junte isso aqui, ou então ele fica intimando a gente para juntar depois. Então a gente já junta de uma vez. O que está falando aqui? Está falando o seguinte: os meus atrasados não atingem isso aqui. Se atingirem, eu abro mão do que tem para atingir. Mas, repito, a gente só usa isso para entrar no juizado quando a pessoa não tem tudo isso de atrasado para receber. Quando tem, a gente vai para a justiça comum, tá bom? Bom, próximo documento aqui é o contrato de honorários em si. Então, o contratante é você, o contratado Marcelo, eu, né, a minha sociedade de advogados. Cláusula primeira: em face da procuração que for otorgada, em caráter irrenunciável e retratável, enquanto durar o processo administrativo e judicial, até o pagamento das verbas de sucumbência, e por conta dessa natureza, o outorgado compromete-se à defesa dos interesses do contratante em juízo visando a representação adjudícia em futura demanda em face do INSS. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui é um contrato para que eu possa dar entrada na sua documentação, no seu pedido de aposentadoria na justiça, né? Então, cláusula segunda: contratante obriga-se a fornecer todos os documentos, certidões, elementos e informações para o bom andamento da causa. Ou seja, eu me comprometo a entrar com o processo, mas você se compromete a fornecer os documentos, né? Bom, vamos para a parte que interessa aqui, que você deve estar querendo saber, que é quanto é que paga, né? Então, a título de honorários pelos serviços prestados, o outorgante pagará ao contratado, ou contratante ao contratado. Você é o meu escritório. Em caso de concessão administrativa, ou seja, de provimento do requerimento administrativo, o outorgante pagará ao outorgado contratado o equivalente a 30% do valor acumulado. Acontece que às vezes não tem valor acumulado de atrasados. Então a gente já faz a ressalva aqui, ó. Caso, porém, essa quantia seja inferior a 5 parcelas do seu benefício, esse será o valor devido, tá? Então, o valor mínimo devido no processo administrativo são 5 parcelas do benefício, mas a regra é 30%, tá bom? É porque às vezes a gente sai tão rapidinho que não junta atrasados, aí não dá para cobrar 30%, aí a gente cobra 5 parcelas. Próximo aqui: em caso de necessidade de ação judicial, o que a gente vai cobrar? O equivalente a 30% do valor da condenação, incluindo parcelas pagas por requisitório judicial e pagas administrativamente por complemento positivo. O que eu quero dizer com isso aqui? Quando termina o processo judicial, às vezes o INSS paga uma parte diretamente no cartão de benefício da pessoa e outra parte no processo judicial. Se isso acontecer no seu caso, a gente vai somar os dois para entender quanto que é o atrasado, né? Quanto que é o valor da condenação.
E aí, vamos ver aqui as ressalvas aqui, tá bom? As ressalvas não, perdão, as explicações aqui, ó. Isso aqui é uma resolução do Conselho Seccional número 20 de 2018 da OAB do Paraná, que a gente aplica, porque o meu escritório é do Paraná, e se aplica a essa OAB aqui, tá? Então, nota 2. Nas ações de prestação continuada, como aposentadoria e pensões, o valor da condenação abrange parcelas vencidas e vincendas, sendo que estas compõem a base de cálculo dos honorários limitadas a uma anuidade após a efetiva implantação ou revisão judicial do benefício. Então, o valor da condenação abrange as parcelas vencidas e mais um ano das vincendas. O que acontece é o seguinte: um processo de aposentadoria não é um processo para pagamento de atrasados, é um processo para pagamento de um benefício de período indeterminado, né? Normalmente até o final da vida da pessoa. Então, se é assim, o principal ganho é o benefício em si. E o atrasado é o resíduo que vem porque o INSS demorou para receber, para responder. Então, o que a gente está dizendo aqui é o valor da condenação, aqui ó, 30% sobre o valor da condenação. O que a OAB fala sobre isso aqui é que o valor da condenação abrange parcelas vencidas e vincendas, sendo que essa compõe a base de cálculo de uma anuidade, ou seja, todas as vencidas mais um ano das vincendas, tá? Entende-se por anuidade a base de cálculo que utiliza como referência o valor equivalente a 13 prestações da renda mensal do benefício, tendo em vista que o 13º pagamento, ressalvados os casos de benefícios existenciais que não têm 13º. No caso de concessão de tutela antecipada, ou seja, caso o juiz dê uma liminar, os valores dessas parcelas serão computados na base de cálculo dos honorários incidentes sobre os valores atrasados até o trânsito em julgado da demanda. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer o seguinte: vamos supor que o seu processo demore na justiça 2 anos, mas no meio disso a gente consegue convencer o juiz a dar uma tutela de urgência para ir pagando. Esse valor pago, ele não será descontado do valor da condenação, ou seja, é 30% sobre o valor da condenação, incluídos os períodos em que o benefício já tiver sido pago diretamente para você, tá bom? Importante. Os casos de revisão da RMI, em caso de revisão da RMI, apenas as diferenças a maior reconhecidas integram a base de cálculo dos honorários. Evidentemente, né, se for caso de revisão, aquilo que a pessoa já tem não vai servir de base para cálculo dos honorários, ou seja, é só o que a gente ganhar para a pessoa, né? Importante. Em atenção ao previsto artigo 6º, inciso 3º da Resolução do Conselho Seccional do Paraná, 20 de 2018, da Ordem dos Advogados do Brasil, as partes pactuam que esse valor, 30%, se destina a custear honorários advocatícios em razão da atuação do contratado no patrocínio de causas em primeiro e segundo grau de jurisdição. As partes pactuam que, caso seja necessário o patrocínio da causa perante o STF e o STJ, as turmas de uniformização de jurisprudência de juizados especiais ou o deslocamento do patrono da parte autora a outra cidade diferente da sede de seu escritório, ou ainda, caso seja necessária qualquer medida como interposição de outras ações ou incidentes processuais ou liminares, etc., diversos do contratado, será aplicado o piso previsto na tabela da OAB do Paraná vigente para o pagamento dos honorários. O que eu quero dizer com isso daqui tudo? Ó? É o seguinte: a gente está contratando fazer a sua ação no INSS e na Justiça nas primeiras e segundas instâncias. Se for necessário algum recurso especial ou extraordinário, ou ainda alguma ação diferente, por exemplo, uma habilitação em caso de falecimento, ou qualquer coisa que seja necessária, eu garanto para você que você não pagará mais do que o piso da tabela. Ou seja, a gente teria que parar, chamar você, recombinar honorários para essas novas coisas que a gente tem que fazer. E nessa situação, às vezes, a pessoa fica com medo de contratar honorários e isso fica caro. O que eu estou dizendo aqui é, se for necessário fazer isso, a gente garante para você que você vai pagar só o mínimo previsto na tabela da OAB, tá?
Importante. Em casos de improcedência do pedido de condenação do INSS a conceder o benefício, mas procedência do pedido de condenação a averbar tempo de trabalho ou tempo de contribuição que seria potencialmente computável em futura pretensão judicial administrativa de concessão ou de revisão de aposentadoria, serão respeitados os honorários mínimos equivalentes da tabela da OAB para a ação de reconhecimento ou averbação de tempo de serviço ou contribuição. O que quer dizer isso aqui? Olha, o seu processo é de aposentadoria, mas para casos em que a pessoa está querendo a condenação do INSS a aceitar períodos rurais ou períodos insalubres ou ainda períodos em que trabalhou como empregado sem registro em carteira, esse período será utilizado para aposentadoria. Porém, caso o juiz não, ou melhor, entenda que não foi possível alcançar o tempo mínimo para aposentadoria, caso esse período possa ser utilizado numa outra aposentadoria logo em seguida, ele será os honorários devidos nesses casos, ou seja, de averbação de tempo e não de aposentadoria, será o da tabela mínima da OAB para averbação de tempo, tá? Que é bem menos do que o valor do contrato que a gente combinou de 30%. Tá? Então, em caso de averbação de período, a gente garante que vai ser feito o contrato sobre o mínimo equivalente ao previsto na tabela da OAB e não mais ao que está combinado aqui em cima, tá bom? Na forma de pagamento, os honorários previstos nas cláusulas terceira, linha 2, serão pagos no final do processo. Que honorários que é esse? Ó? Terceira, linha 2, olha lá, cláusula terceira, linha 2, ou seja, que os honorários são devidos no processo judicial de 30% do valor da condenação. Então, os honorários previstos na cláusula terceira, linha 2, serão pagos ao final do processo. Desde já, o contratante autoriza expressamente a dedução do valor dos honorários do total que lhe será devido ao final do processo, ou seja, aquilo que a gente falou, né? Se os honorários forem pagos diretamente se todos os atrasados forem pagos diretamente ao escritório, que você já autoriza que a gente deduza os honorários e te devolva a parte maior que sobrar da dedução, né? Os honorários devidos em razão da cláusula terceira, linha 1, ou seja, os honorários devidos no INSS, serão pagos assim que houver a concessão administrativa do benefício, podendo ser descontados diretamente do benefício previdenciário, respeitado o limite do artigo 115, inciso 2 da Lei 8.213. Então, o que está dizendo aqui é o seguinte: caso seja concedido o benefício administrativamente, sem ir para a justiça, o valor dos honorários serão pagos assim que você começar a receber o benefício, tá joia? Os demais valores devidos a título de honorários, devidos em razão da cláusula terceira, serão pagos pelo cliente ao advogado assim que o processo transitar em julgado, que a gente se refere mais à situação em que a aposentadoria não sai, mas sai a averbação do valor. Então, a gente vai pegar o mínimo da tabela da OAB e, nesse caso, será pago depois que o processo terminar todo, tá? Que você já puder utilizar o tempo. As despesas processuais, as custas em caso de não sejam dispensadas, serão pagas pelo cliente contratante assim que forem devidas. Caso, por qualquer razão, o contratado antecipar as despesas, o contratante lhe restituirá o que houver pago ao final do processo. Olha, é praxe do nosso escritório, que é prática, né, do nosso escritório, que a gente não fique ligando cobrando custa, tá? Então, se acontecer de ter que gastar alguma coisa durante o trâmite do processo, normalmente o escritório paga e aí lá no final a gente faz o acerto de contas. É isso que está escrito aqui. Em razão dos itens C e D dessa cláusula, o cliente contratante exigiu, para fins de transparência e de facilidade, que nesses casos seja procedida a emissão de fatura, boleto bancário para pagamento, com vencimento para o primeiro dia útil do mês subsequente ao da emissão. O que é isso daqui? Quando houver essa incidência de 5 parcelas, ou seja, o INSS concedeu, você vai pagar lá 5 parcelas do benefício. Essas 5 parcelas, para pagamento dessas 5 parcelas, a gente faz um boletim que dá para pagar em qualquer banco ou lotérica, que é para ficar mais fácil, né? Por que está escrito aqui, então, que você pediu? Porque a OAB diz que a gente só pode emitir o boleto caso o cliente tenha pedido. Então, a gente colocou aqui que
foi pedido seu. Caso você não entenda que isso aqui não é devido, ou seja, que você não quer de jeito nenhum que a gente dê esse boletim para você pagar, volto a dizer, tá? Não, melhor, esclarecendo. Esse boleto não é uma duplicata que vai para cartório, nem nada disso, tá? É só para facilitar mesmo o pagamento. Porém, mesmo assim, caso você entenda que não quer essa facilidade, não quer ir lá no escritório mesmo, é contra isso aqui, é só falar que a gente retira essa cláusula daqui, tá bom? Cláusula quinta. Em caso de renúncia ou desistência, incidirá o percentual 30% sobre o valor da causa. Olha, caso durante o trâmite desse processo você venha a renunciar, ou seja, dizer não tenho, eu não quero meu direito, não quero aposentar nunca mais. Assim, é claro que isso aqui é uma coisa quase nunca acontece, quer dizer, eu nunca vi isso acontecer, mas se acontecer, o valor dos honorários será sobre o valor da causa. Quando a gente entra com o processo, a gente somos atrasados mais um ano, esse é o valor da causa. Então, os atrasados mais um ano na época do ajuizamento da ação serão a base para calcular esses 30% aqui, caso você renuncie, tá? Em caso de acordo, ou seja, caso o INSS venha propor um acordo, os honorários serão calculados de acordo com o valor total devido, não incluindo descontos do contratante concedeu. Então, vamos supor, por exemplo, não deveria, o INSS deveria te pagar R$ 10.000, você faz um acordo em 8. Sobre quanto que será calculado os honorários? Sobre o total de 10, tá? Não sobre o 8. Em caso de abatimento dos valores pagos administrativamente, incidirá o referido percentual sobre o valor total, sem considerar o desconto advindo do pagamento administrativo. O que é isso daqui? Vamos supor, por exemplo, que durante o trâmite do processo você venha ficar lá 1 ano em auxílio-doença. Esse valor de 1 ano de auxílio-doença não entra na conta dos honorários, tá? Você recebeu o auxílio-doença, não vai receber de novo nesse processo, porém ele não entra na conta, esse desconto não entra na conta dos honorários, tá bom? Nesses 3 casos, a base para se calcular os honorários será descrita na cláusula terceira, inciso 2, item 2. Cláusula terceira, item 2. Vamos lá. Ó. Cláusula terceira, item 2. Caso de necessidade de ação judicial, que é 30% do valor da condenação, incluindo por parcelas pagas por requisitório administrativo e judicial. Tá? Então, eventuais descontos que você venha conceder para o INSS como acordo ou eventuais valores recebidos administrativamente não serão computados para calcular os atrasados, os honorários, tá bom? No que pese a procuração outorgada, o tenha sido em caráter revogável, caso o contratante pretenda rescindir o presente contrato, revogar a outorga dos poderes, os honorários descritos na cláusula terceira poderão ser exigidos imediatamente. Ou seja, caso você, durante o trâmite do processo, fale, poxa, mas eu não vou continuar com o escritório, eu quero trocar de advogado. E daí? O que acontece nessa prática, nesse caso? Você vai ter que pagar os honorários do mesmo jeito, né? Porque a gente já fez o trabalho. E a gente poderia cobrar os honorários imediatamente, não esperar o final do processo, caso você trocasse de advogado, né? Sendo que desde já o outorgante... errei aqui. Sendo que desde já o outorgante autoriza, se for esse o desejo do contratado, que os valores devidos em razão desse contrato sejam deduzidos do valor devido no processo judicial administrativo ou ainda descontados diretamente do seu benefício. Que aqui a gente só está repetindo a mesma coisa lá de cima, ou seja, que a gente pode deduzir o valor total dos honorários, o valor dos honorários do valor total devido para você, devolvendo o restante para você, e se for parcelas, caso você prefira, pode pagar por meio de parcelas mesmo, por meio de boleto, como a gente disse lá em cima, ou por desconto diretamente no benefício. Por que esse aqui está assim? Porque às vezes o INSS não autoriza o desconto, então aí não sobra aí não é uma decisão nossa, é uma decisão do próprio INSS, né? O contratante declara que foi informado com clareza de todos os riscos das causas, bem como que recebeu cópia assinada do presente contrato. Bom, se você não recebeu cópia assinada desse contrato, é só você pedir que a gente já vai te enviar. Imagino que você já tenha recebido uma hora dessas. Por outro lado, também esse vídeo meio que substitui a necessidade de você ler esse contrato, né? Você já está aí recebendo a leitura e a explicação por mim diretamente.
Aí aqui, declaração de ciência a respeito dos valores previstos na tabela da OAB. O que está dizendo aqui é que você sabe que tem uma tabela mínima da OAB e que essa tabela foi citada aqui em cima no contrato, então, portanto, você tem o direito de pegar uma cópia dessa tabela da OAB. Essa tabela da OAB está disponível na internet para quem quiser pegar, tá? Mas se quiser uma cópia e as meninas ainda não tiverem te entregado, é só você pedir que elas entregam, tá bom? É uma coisa bem tranquila, bem simplesinha, tá bom? Aqui só tem os valores mínimos que os advogados têm que seguir, ou seja, não podem cobrar honorários abaixo daquele valor mínimo, sob pena de ter que responder no Conselho de Ética da OAB. Então, essa tabela aqui foi citada para você ali para cima como uma garantia de que a gente vai trabalhar pelo valor mínimo para você, caso seja necessário fazer alguma coisa que não está contratado aqui. Tudo jóia? Bom, então eu quero, com isso, deixar bem claro como é que é a nossa contratação, nossa procuração, tudo que acontece, tudo que você viu aqui. Tomara que você tenha sentido firmeza aí, tenha entendido tudo e tenha visto que eu fui sincero. Caso, porém, você precise de mais alguma informação, alguma explicação a respeito de qualquer desses documentos aqui, é só você falar que a gente vai ter o maior prazer em fazer isso, tá joia? Muito obrigado, fica com Deus, até mais.